Eu me chamo Yara e este é o meu canal. Bom, hoje eu vou fazer um bolo de massa de pão de ló com recheio de leite condensado com morangos. Eu vou gravar o passo a passo de como eu faço para vocês. Bora pro vídeo? Para fazer a massa, a gente vai precisar de 3 ovos inteiros, 1,5 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1 xícara de açúcar, meia xícara de chá de água morna e meia colher de fermento em pó. Para o recheio, iremos utilizar 1,5 caixinha de morangos picados, que no caso o meu só está higienizado, mas ainda falta picar. Opa! E uma receita de brigadeiro branco. Na batedeira, iremos acrescentar os ovos e o açúcar. Iremos bater essa mistura até obter um creme esbranquiçado e bem fofinho. A velocidade é a velocidade de média para alta. Prontinho. Já temos um creme bem branquinho e bem fofinho. Percebe que ele já dobrou de volume? É esse ponto que a gente precisa. Agora, com a ajuda de um fouet, vamos intercalar a farinha peneirada com a água morna. Sempre mexendo de baixo para cima, para a gente não perder o volume dessa massa. Agora eu vou intercalar a água, misturar, e assim eu vou fazer até acabar toda a minha farinha e a água. Já misturei a farinha e a água, e agora é hora de colocar o nosso fermento. Aqui eu tenho meia colher de fermento em pó. Vamos misturar. Aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros por 8 de altura. Voltei, gente. A massa já assou. Demorou 40 minutos. Agora eu vou esperar ela esfriar para poder desenformar e poder cortar pra gente poder prensar o nosso bolo. Mas olha como ela fica bem fofinha. Uma massa bem levinha e bem fofinha. Agora, com a massa fria, vou passar a faca em toda a volta aqui da minha forma, até soltar bem essa massa. Desenformou. Essa parte aqui de cima é opcional, mas eu sempre prefiro tirar, porque sempre eu acho que aqui fica meio açucarado, fica meio grudento, então eu sempre retiro essa parte aqui de cima, tá, gente? É só passar a faca, assim que ele sai bem facinho. Pronto. Agora eu vou dividir os discos. Essa massa aqui, nessa altura que ela tá, eu consigo dividir em até 4 discos. Mas eu vou fazer só em 3 hoje. Mas em 4 a gente consegue dividir em 4 discos também. Você mede mais ou menos a altura, divide, aí você
coloca a faca com a mão bem leve em cima, você vai girando com a faca reta, tá, gente? Com a faca reta. Aí, quando terminar, encontrar as duas pontas, você passa a faca bem no meio pra soltar. Olha como essa massa fica linda. Bem fofinha e bem úmida. Vou colocar aqui. Vou cortar agora o segundo disco. Sempre girando, gente. E não precisa apertar. Eu gosto de colocar em cima da própria forma que eu acabei de assar o bolo, que me dá mais segurança. Segundo disco. E o terceiro. Essa massa, ela é bem úmida, bem fofinha, mas também ela é bem maleável. Uma massa super leve. Agora, gente, eu vou prensar meu bolo. Vou forrar minha forma com esses saquinhos de legumes de supermercado. Em lojas de embalagem a gente encontra facinho. Eles vendem o rolo e é super baratinho. Forma forrada. Na mesma assadeira que eu assei o bolo, que eu acabei de assar o bolo, eu vou colocar o último disco, aquele que ficou, que assou, que ficou em contato com a forma. Vou colocar. Vou molhar o bolo. Essa calda aqui é uma calda base, tá, gente? É uma mistura de água com leite condensado. E eu gosto de molhar o meu bolo com a colher. Eu já tentei a bisnaga, já tentei com o saquinho e eu acho que fica melhor eu molhando com a colher. Eu acostumei, eu não me adaptei a bisnaga e nem outro tipo de maneira de regar, mas você molha da forma que você achar melhor. E lembrando, gente, como esse bolo é de morango, e morango pode soltar água, então a gente vai molhar um pouco menos. Esse meu bolo eu vou molhar um pouco menos do que o normal. O morango sempre em contato com a massa, porque se ele vier a soltar água, ele ajuda a umedecer o bolo. Então a gente coloca o morango sempre em contato com a massa e depois a gente vem com o recheio por cima. Espalha bem. Esse aqui é um brigadeiro branco. Nada mais é que leite condensado e creme de leite. Para esse bolo, eu não falei para vocês, esse bolo é um bolo de 2 quilos. Então, aqui tem 2 receitas. Provavelmente vai sobrar. Então, para não ficar leite condensado aberto, eu acabei fazendo 2 receitas completas. Mas essa quantidade aqui é para um bolo de 2 quilos. Agora aqui, a gente vai colocando as colheradas para poder espalhar o recheio igualmente sobre a massa. Esse meu recheio aqui, ele não foi pra geladeira. Pra ele poder ficar mais maleável na hora de poder espalhar. Mas quando ele vai na geladeira, ele vai ficar bem consistente. E agora, a gente vem com a ajuda de uma colher. Com as costas da colher, a gente umedece um pouquinho aqui, ó, na própria calda que a gente molhou o bolo. E com as costas da colher, a gente vem espalhando esse recheio. Recheio espalhado.
Agora a gente vem com a segunda camada. Aperta. Gente, minha mão tá higienizada, tá? A gente que trabalha na cozinha é o tempo todo lavando a mão. Minha pia fica bem aqui atrás, então já tá limpinha. Aí a gente vai molhar novamente. Lembrando que esse bolo é de morango, então eu tô molhando ele um pouquinho menos do que eu costumo molhar para outros recheios. Esse bolo é uma encomenda. Eu peguei essa encomenda de última hora e a cliente pediu esse recheio de leite condensado com morango e ela fez essa observação. Me pediu o bolo bem molhadinho. Então, a gente tem que respeitar o limite, né? O limite que o bolo aguenta ser molhado, porque se você molha demais, pode acontecer dele vazar. Pode acontecer não, ele vai vazar. Comigo isso nunca aconteceu, mas eu vejo bastante caso de algumas colegas que na hora de entregar o bolo, ou então na hora mesmo de desenformar, o bolo tá vazando, tá estourando, vazando recheio por baixo e não é legal. Então a gente tem que sempre ter uma dica boa para você saber se sua massa tá bem molhadinha. Depois que você molhou, eu prefiro molhar com a colher. Mas depois que você molhou, você vem com o dedo. Você consegue sentir no toque se tá bem molhadinho ou não. Agora eu vou colocar a outra parte do meu brigadeiro. Eu não gravei essa receita fazendo esse brigadeiro branco porque eu peguei essa encomenda de última hora, então eu já corri e preparei. Mas se vocês quiserem, eu posso gravar para vocês. Esse brigadeiro branco fica igualzinho a um sabor de um recheio de uma confeitaria bem famosa, que vende, que é uma delícia, né? Que vende esse recheio, esse sabor de recheio, que é brigadeiro branco com morango. É muito gostoso. E a receita é bem simples de fazer. É mais o ponto mesmo e não deixar queimar, porque vocês estão vendo, ó. Ele fica bem clarinho. É a mesma coisa, é igualzinho aquele leite condensado de colher. Nada mais é do que isso. Sempre quando vocês estiverem espalhando o recheio, vocês vão até a lateral, toda a lateral da forma, passa bem rente para o seu recheio ficar distribuído, para não ficar uma camada mais fina, outra mais grossa. Então, a gente vem até aqui, ó, essa beiradinha aqui, ó, passa a colher, joga pro meio e vem alisando para ele ficar bem retinho. Porque aí na hora de confeitar o bolo, ele não fica torto. Tudo bem que a gente consegue acertar depois com o chantilly. Mas a gente tendo esse cuidado agora, na hora que a gente desenformar, ele fica totalmente reto. Agora eu vou vir com a última camada. Vou dar uma apertadinha. E vou molhar com a minha calda. Gente, a receita dessa massa e do recheio eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A receita, a medida das minhas xícaras, a medida da minha forma, vai estar tudo na descrição, tá? Pronto, agora eu já umedeci. Agora eu vou fechar bem fechadinho. Esse bolo, ele vai precisar ficar no mínimo 6 horas na geladeira, tá? Pra ele ficar bem certinho. Vai ficar 6 horas na geladeira. E assim que ele passar 6 horas, eu volto aqui pra confeitar ele junto com vocês.